Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Maísa, eu tenho 26 anos, sou casada há 3 anos e semana passada eu postei um vídeo de como foi o primeiro trimestre da minha gravidez atual e eu reparei que eu tenho uma história para contar antes da que eu tô vivendo agora. E é a história da minha primeira gravidez, de como eu perdi o meu primeiro bebê, de como a minha primeira gravidez foi interrompida. Eu creio que não vai ser uma história fácil de contar, ainda mais publicamente, num vlog, mas o que me motiva é porque sempre que eu compartilho essa história, quando alguém realmente interessado quer saber, e eu e meu marido compartilhamos, a gente percebe que a nossa história pode ajudar as pessoas, que a nossa história pode motivar as pessoas. Então, exclusivamente eu tô gravando esse vídeo porque eu sei que eu tenho uma história para contar e que ela pode ajudar as pessoas. Tudo começou quando eu casei. Eu e meu marido sempre tivemos o desejo muito grande de sermos pais, só que a gente não esperava que fosse ser tão cedo. Eu casei em 2014 e engravidei em 2015. A gente tinha acabado de completar um ano de casado. E a gente também tinha recentemente mudado para uma nova cidade. Nós somos de Brasília e nos mudamos para Viçosa para fazer um curso de 2 anos, nós dois juntos. E quando a gente descobriu, na verdade, a gravidez, a gente ficou muito feliz, porque a gente percebeu que ela encaixava perfeitamente no momento de vida que a gente estava vivendo. A gente ia passar 2 anos estudando em uma comunidade muito acolhedora, a gente estava morando com amigos e então caiu perfeitamente para esse momento de vida que a gente estava vivendo. Na mesma época, minha irmã também ficou grávida, minha irmã mais velha ficou grávida. Diferente de mim, ela é casada há mais tempo e estava planejando a gravidez dela. Então foi muito gostoso de descobrir. Juntas, a gente na verdade descobriu no mesmo dia a nossa gravidez. A gente contou uma pra outra no mesmo dia. Ela lá em Brasília e eu aqui em Viçosa. Foi a coisa mais louca. A gente nunca combinou nada, mas ficamos grávidas juntas. E foi muito gostoso. Desde o início eu já percebi que era uma gravidez especial. Bom, minha irmã contou da gravidez dela para os meus pais. E logo em seguida, no Dia das Mães de 2015, eu e meu marido fomos para Brasília contar da nossa gravidez para toda a nossa família. E foram momentos muito gostosos, muito legais. A gente preparou algumas surpresas para eles, com caixinha, com sapatinho de bebê. E foram momentos muito gostosos que a gente recorda assim com muito carinho, porque é muito bom compartilhar alegria. É muito bom a gente festejar junto, celebrar junto, se alegrar junto. É uma experiência muito gostosa mesmo. Antes de anunciar, na verdade, para todo mundo, a gente fez um exame de imagem e para confirmar a gravidez. E foi a primeira vez que a gente viu o nosso bebezinho, que ainda era uma sementinha, e a gente já viu ele na tela e ouvimos o coração. E tudo isso é muito especial, porque a gente vê uma imagem super estranha, escuta um barulho estranho também, o coração do bebê parece uma máquina de lavar. Mas a gente já se apaixona e naquele momento a gente já sente um amor de pai e de mãe, é muito gostoso viver tudo isso. Voltamos então para Viçosa e com 11 semanas a gente fez um exame e o médico já alertou a gente que o nosso bebê não estava correspondendo exatamente à idade gestacional que deveria estar. E a gente então repetiu esse exame com 13 semanas, já em Brasília, já era o nosso período de férias. E a gente repetiu então esse exame, e nesse exame deu que estava tudo bem, na medida do possível. A médica não criou nenhum alarde, mas a gente, apesar da gente ter achado a imagem muito ruim, a gente não entendeu nada do exame, a gente confiou na profissional que estava fazendo e confiamos que o resultado era esse. Mas eu confesso que eu já estava com uma sensação não muito agradável dentro de mim.
mesmo a médica dando resultados positivos, e eu já tava com alguma sensação estranha. Com 16 semanas, minha irmã me convenceu a ir fazer um outro exame de imagem para descobrir o sexo dos nossos bebês. A gente então faria esse exame e no dia do aniversário da minha mãe, que já é no final de julho, a gente faria então a revelação do sexo dos bebês com aqueles bolos, né? Que a cor do sexo do bebê tá dentro. E aí a gente foi fazer esse exame. E aí, já de cara, a médica percebeu que o bebê não estava bem, ele tinha uma malformação que era incompatível com a vida. E então a gente descobriu que nosso bebê não estava bem, não estava vivo. E meu corpo simplesmente não reagiu a isso. Não existiu nenhum aborto espontâneo. E então eu tive que fazer um parto induzido. Fiquei internada por 3 dias. Foram 3 dias. Os 3 dias de internação com certeza foram os dias mais difíceis de toda a minha vida. Tanto um processo físico, emocional e espiritual aconteceu. E no dia 1º de agosto tudo aconteceu e nosso bebê nasceu. E o processo depois é muito difícil. Eu tive uma recuperação física muito difícil, uma recuperação emocional muito difícil, foi tudo muito difícil. Ainda é difícil, mas a gente tem esperança, né? A gente tem consolo, a gente tem abrigo. Nosso bebê era um menino e a gente teve uma experiência muito legal com Deus. Primeiro a gente ouviu de muitas pessoas e até alguns médicos pra gente não dar nome pro bebê, pra não se apegar e pra passar pelo processo de luto mais fácil, mas é inevitável. E acabou que um dia antes de eu perder o bebê, eu tava no carro e eu ouvi um sussurrar de Deus. Eu ouvi um sussurrar do nome de Deus, de um nome específico de Deus, que é Emmanuel, Deus conosco. E eu fiquei pensando, nossa, que nome lindo, né? Esse nome de Deus é um nome muito bonito. E pensei que esse seria o nome do meu bebê, mas seria uma coisa que só pra mim, que eu guardaria só pra mim. Só que quando eu cheguei em casa, meu marido tinha ouvido exatamente a mesma coisa. Ele ouviu esse mesmo sussurrar de que Deus é conosco, é Deus Emmanuel. Então, naquele momento a gente teve certeza de que esse seria o nome do nosso bebezinho e um nome de promessa, um nome de consolo, de que Deus estava com a gente, Ele que estava conduzindo a nossa história e Ele realmente cumpriu essa promessa até o fim e ainda tem cumprido, Ele está sempre com a gente. Sempre que a gente lembra do Emmanuel, a gente lembra desse cuidado de Deus, da presença de Deus com a gente. E por isso que hoje a gente tem uma história para contar, uma história de total confiança em Deus e de entender a soberania dele. Bom, 15 dias depois, então, a gente fez um ato singelo. Compramos 17 balões azuis, um para cada semana da vida do Emmanuel, e relembramos que em Deus nosso bebê estava completo, em Deus ele estava perfeito, e esse era o nosso consolo de que nos braços de Deus ele estava bem melhor do que ele estaria
em qualquer outro lugar. Eu queria encerrar esse vídeo falando que a gravidez da minha irmã deu tudo certo, graças a Deus. Hoje eu tenho uma sobrinha maravilhosa chamada Esther e ela é perfeita, ela é linda, ela alegra a nossa vida. E a gravidez da minha irmã e a Esther foram um consolo para mim, de conhecer até mais a Deus, de saber a perfeição de Deus através da vida. Hoje eu olho para Esther e vejo que cada vida é um milagre, cada vida é um sopro divino e me alegro muito na vida dela hoje. Bom, então é isso. Essa é a nossa história, essa é a nossa dor. E eu espero que de alguma forma esse vídeo ajude alguém, motive alguém e que da nossa dor brotem coisas bonitas. É isso, até o próximo vídeo.